Olá, boa noite. Essa é uma aula sobre as proteínas especiais, no caso os anticorpos, para as turmas de primeiros anos do Instituto Federal da Paraíba, campus Campina Grande. Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre os anticorpos, né? E vamos entender que são proteínas especiais, assim como as enzimas também são, né? Que foram objeto de estudo da aula anterior, né? É um assunto que está bastante em evidência, né? Haja vista aí a pandemia, né, da Covid-19, provocada aí pelo coronavírus, e a gente vai entender um pouco sobre o que é, né, uma imunidade, o que é uma imunização, o que são anticorpos. Então, para a gente começar, vamos entender aqui, primeiramente, que as enzimas e os anticorpos são proteínas especiais, né? Nós já falamos sobre as enzimas e agora vamos falar sobre os anticorpos. O que vem a ser um anticorpo? Então, primeiramente, a gente define anticorpo como sendo uma proteína de defesa. Uma proteína de defesa que vai atuar neutralizando, ou seja, combatendo, né, a ação de antígenos ou corpos estranhos, como a gente costuma chamar na linguagem comum, né, os chamados corpos estranhos, né, que são, na realidade, o que a gente chama, a partir de agora, de antígenos. Então, toda vez que eu usar o termo antígenos, entendam corpos estranhos, né? E aí vamos entender o que vem a ser um antígeno. Quando é que uma substância é considerada um antígeno, né? Então a gente diz que antígenos são moléculas estranhas a um determinado organismo. Então, se um organismo ele entrar em contato com uma molécula que para ele é estranha, aquela molécula estranha a gente passa a chamá-la de antígeno, né? E como ele é uma substância estranha, né, como o antígeno é uma substância estranha, ele vai induzir, ele vai estimular, né, de uma maneira específica a produção de anticorpos. Ou seja, todo antígeno ele vai estimular que o corpo, que o organismo, ele produza, portanto, anticorpos contra ele. Então, toda vez que há o contato de um organismo com um antígeno, com um corpo estranho, né, com essa molécula estranha, ele vai induzir de forma específica a produção de anticorpos. E aí observe o seguinte, uma curiosidade que vale a pena a gente destacar aqui é o seguinte: a especificidade que o anticorpo tem com o antígeno é semelhante àquela especificidade que a gente comentou entre a enzima e o substrato. E aí, do mesmo modo, minha gente, que a gente considera a enzima uma chave e o substrato a fechadura, a gente considera também que o anticorpo é uma chave e o antígeno é a fechadura. De tal forma que existe um encaixe perfeito entre o anticorpo e o antígeno, assim como acontece do encaixe perfeito, do encaixe molecular perfeito entre a enzima e o substrato. Então entendam que cada anticorpo produzido pelo organismo, ele é específico de um determinado, né, antígeno. Então ele é uma substância que vai ser produzida especificamente para isso, né? E aí vamos entender um pouco o que vem a ser imunização. É muito comum a gente dizer, olha, uma pessoa está imunizada, né? Ela ficou imunizada para uma determinada doença, né? Então o que significa imunização? Então a gente diz que a imunização ela se refere à presença de anticorpos no sangue para proteção contra um determinado antígeno, para um antígeno específico. Então, se uma pessoa tiver no seu sangue anticorpos que o proteja contra um determinado antígeno, a gente diz que aquela pessoa ela está, portanto, imunizada. Então, a imunização ela acontece quando o organismo ele apresenta no seu, né, na sua composição, na sua estrutura, anticorpos contra um determinado antígeno. Agora vejam só uma coisa: o indivíduo pode estar imunizado para uma doença A e não estar para uma doença B. Vamos supor, os anticorpos que o meu organismo produziu contra a Covid-19 é diferente dos anticorpos que ele produziu contra a gripe H1N1, né? Porque são antígenos diferentes, portanto, a produção de anticorpos vai se dar também de forma diferente. Então, cada antígeno vai induzir a produção de um determinado anticorpo, né, de um anticorpo específico. E aí vamos entender quais são os tipos de imunização que a gente pode observar, né? Então, a gente pode ter uma imunização natural. Então, quando é que a imunização ela é natural? Quando ela é produzida pelo próprio organismo, né? E isso acontece sem a intervenção humana, sem uma intervenção, vamos dizer assim,
de algo que foi feito em laboratório, que foi produzido em laboratório, né? E aí, alguns exemplos de imunização natural. Tem a imunização placentária, né? O que seria a imunização placentária? A placenta, ela permite a passagem de anticorpos da mãe para o feto durante a gestação. Então, durante o período de gestação, muitos anticorpos do corpo da mãe atravessam a barreira placentária, atravessam a placenta e caem no organismo do feto. Assim, o feto ele vai receber durante a gestação, durante o período do desenvolvimento embrionário, né, anticorpos da mãe. Essa é a primeira forma de imunização que todos nós aqui vamos ter contato, né? Então nós vamos receber através da placenta anticorpos da mãe. Então essa seria a imunização, no caso, natural, né, do tipo placentária, né? Outra forma de também o indivíduo receber anticorpos, né, é através da amamentação, através do leite materno. O leite materno, além de ser uma fonte de nutrientes que é insubstituível, até hoje não se conseguiu produzir nenhum leite que tenha uma composição exata do leite materno, né? Então, além de ser um alimento insubstituível, principalmente para crianças até 6 meses de idade, é também uma fonte natural de anticorpos que a mãe vai transferir para o recém-nascido. Um detalhe interessante, gente, a primeira produção de leite materno, né, ela sai com uma coloração amarelada, né, costuma ser chamada de colostro. Essa coloração amarelada seria exatamente uma grande concentração de anticorpos. Esse colostro ele é tão importante para os recém-nascidos, né, porque ele protege a criança contra infecções que elas têm contato com o meio externo assim que elas nascem. E no reino animal, minha gente, esse colostro ele é tão importante que muitas vezes animais que não têm contato com esse colostro assim quando nascem acabam morrendo. Existe uma história bem interessante de uma leoa que deu à luz aos filhotes, né, os leõezinhos, num zoológico em São Paulo, se eu não me engano foram 5 leões, e a leoa morreu durante o parto, né, vamos dizer assim, ela gerou os filhotes, né, mas durante o parto ela acabou morrendo. E aí os filhotes não tiveram contato com o colostro. E por não terem esse contato com o colostro, com essa concentração muito grande de anticorpos, né, no leite materno, eles acabaram morrendo em poucos dias, por conta de infecções que acabaram adquirindo, né, por não terem sido, vamos dizer assim, imunizados naturalmente através do leite materno da mãe leoa, né? Uma outra forma também de uma pessoa ficar imunizada, e essa aqui é bem interessante, gente, são as doenças infecto-contagiosas. Uma vez que o indivíduo fica curado para uma determinada doença infecto-contagiosa, isso indica que o corpo daquele indivíduo foi capaz de produzir anticorpos contra aquela doença. Então, se uma doença, gente, ela causou, né, vamos dizer assim, sintomas no indivíduo, sinais clínicos, e com o tempo aquela pessoa ficou curada daquela doença, é porque o organismo daquela pessoa, né, foi capaz de produzir esses anticorpos. Então, nesse caso, minha gente, nós vamos observar, né, que o organismo entrou em contato com um antígeno, né, com o micro-organismo causador daquela doença, uma bactéria, um vírus, né, e aí ela foi capaz de produzir anticorpos contra aquela doença. Então, aquela doença causada por aquele tipo específico de vírus, ela não pega mais, né? Embora a gente saiba que existam doenças que, por serem causadas por vários tipos de vírus, vários tipos de micro-organismos diferentes, né, elas podem ocorrer mais de uma vez, mas aquele primeiro micro-organismo da qual ele ficou curado, ele não pega mais, né? Agora, como existem alguns vírus que têm grande poder de mutação, né, por sinal, o vírus da Covid-19 é um desses tipos de vírus, né, a pessoa poderia, de certa forma, ser reinfectado, né, não pelo aquele vírus anterior, mas pelo vírus mutante, né? Então essas são as 3 formas de imunização natural, né? A placentária, através da amamentação, né? E através, né, como eu coloquei aqui para vocês, de doenças infecto-contagiosas. Mas há também formas de imunização artificial, que seriam aquelas que são feitas através da ação humana, através da intervenção humana. Então, muitas vezes é importante que o organismo ele possa receber, vamos dizer assim, uma carga extra
para que ele possa ser imunizado. E de que maneira ele vai ser imunizado artificialmente? Através de vacinas e através de soros, né? Inicialmente vamos entender o que é uma vacina. A vacina seria um preparado, né, que você faz com um antígeno morto ou atenuado, ou, quer dizer, enfraquecido. Então você pode pegar o vírus, vamos supor, morto ou enfraquecido. Você pega a vacina, vamos supor, da paralisia infantil, da poliomielite, o vírus está morto. Já do sarampo, da Covid-19, o vírus está atenuado, ele está enfraquecido. E aí esse antígeno, no caso o vírus, né, ele vai estimular o organismo a produzir anticorpos contra esses antígenos. Então é como se você estivesse estimulando o organismo previamente, para quando ele entrar em contato novamente com o vírus, agora na sua forma, vamos dizer assim, com a sua potência total mesmo, né? Sua forma real, ele já tem os anticorpos produzidos, né? Já o soro, ele é um preparado de anticorpos que são injetados no organismo para neutralizarem a presença do antígeno no corpo. Um exemplo, gente, uma pessoa foi mordida por uma cobra peçonhenta, né? Foi picada por uma cobra peçonhenta, e aí teve contato com o veneno. Então o veneno é um antígeno que pode provocar a morte do indivíduo. Então tem que se aplicar naquela pessoa o soro antiofídico, né? Que é o soro que vai atuar contra aquele veneno de cobra, dependendo do tipo de cobra. Existem vários tipos de soro antiofídico, né? Aí existem vários tipos de venenos, obviamente, e aí vão ser necessários vários tipos de soro para cada um neutralizar a ação de um veneno diferente. Cascavel, coral, quer dizer, dependendo da cobra a qual a pessoa foi picada, né? Uma pessoa foi mordida por um cachorro que está com raiva, né? Então, para que a pessoa não desenvolva raiva, ele vai tomar o chamado soro antirrábico, né? Normalmente são injeções aplicadas na barriga, né? Uma pessoa, ela foi cortada por um objeto sujo, enferrujado, né? Então, ela tem o risco de contrair tétano. E aí ela vai tomar o soro antitetânico, né? Que vai neutralizar a ação da bactéria naquele momento. Então, não sei se vocês estão percebendo, enquanto a vacina se toma antes da doença se instalar, o soro ele é tomado após o antígeno se instalar, né? Então, daí a gente vai perceber o seguinte, que existem diferenças básicas entre vacina e soro. Vacinas, né, diferenciam-se de soros em duas situações, em duas características importantes, né? Então, são duas diferenças. A vacina tem ação preventiva, então quem toma vacina toma para prevenir. Quem toma soro, né, toma com ação curativa. Então, enquanto a vacina é para prevenir, o soro é para curar. Então, obviamente, ninguém vai tomar uma vacina quando é picado por uma cobra, né? Obviamente, como o veneno já se instalou, ele tem que usar o soro, né? Então, o soro ele é utilizado exatamente para curar. A vacina, ela tem uma ação lenta. Ela demora a ser produzida, né? Por isso que muitas vezes a imunização ela tem que ocorrer bem antes para poder o organismo ser preparado para produzir os anticorpos. Porém, gente, a ação daquela vacina, uma vez aplicada no corpo, é uma ação duradoura. O soro, ao contrário da vacina, tem uma ação rápida. Porém, a ação do soro ela é passageira. Então, vocês estão percebendo que existe uma vantagem, vamos dizer assim, uma desvantagem de cada método. Que a gente, na realidade, diria que cada método deve ser utilizado em situações diferentes. A vacina tem ação lenta, o soro tem ação rápida. Porém, a vacina dura mais tempo, o soro não. Ele tem uma ação passageira. Uma vez neutralizando a ação ali do antígeno, o soro ele vai, vamos dizer assim, de certa forma, perder a sua ação. Imagine que uma pessoa foi picada por uma cobra hoje, tomou o soro antiofídico hoje. Se for picada por uma cobra posteriormente, né, daqui a, vamos supor, 3, 4, 6 meses, ela vai ter que tomar novamente o soro antiofídico, porque a ação do soro é uma ação, portanto, passageira, momentânea, né, naquele instante em que ocorreu, né. E aí um gráfico, só para destacar aqui uma coisa para vocês, gente. Nesse gráfico eu tenho aqui essa linha azul e essa linha cor-de-rosa. Observe que o gráfico relaciona a quantidade de anticorpos em relação ao tempo em dias, né? Aqui eu tenho duas substâncias A e B que foram tomadas. Será que é possível a gente identificar que tipo de substância essas pessoas tomaram? Observe que a substância a pessoa tomou, e ela teve uma ação bem lenta, né, no início, né? Demorou muito tempo para a produção de anticorpos, mas aí depois veja que a ação ela permaneceu, né?
Ou seja, no início ela foi lenta, mas ela permaneceu, ela durou mais tempo no organismo. Ou seja, foi uma ação lenta, porém duradoura. Já essa substância B, a pessoa tomou, a quantidade de anticorpos foi lá para cima, né? Então vejam que a ação, a produção de anticorpos aqui, a quantidade de anticorpos foi muito grande, porém depois de um certo tempo a quantidade de anticorpos ela caiu. Ou seja, ela teve uma ação rápida, porém passageira. Então deve ter percebido que a substância A ela se difere da substância B por ser, portanto, uma vacina de ação lenta e duradoura, e a B, uma ação, no caso, rápida, porém passageira. Então, A tomou uma vacina, né, e B tomou um soro, né? E aí, gente, muitas vezes as pessoas me perguntam por que se toma 2 doses da vacina? Porque é importante. Porque na primeira dose, pessoal, na primeira exposição ao antígeno, né, você tem o que nós chamamos de resposta imune primária, que é uma resposta mais lenta. Depois, essa resposta ela tende a cair, essa concentração de anticorpos, ela tende a cair um pouco no sangue. Quando você aplica uma segunda dose, uma exposição secundária, seria aqui a segunda dose da vacina, como o organismo já foi estimulado anteriormente, a produção vai se dar de forma mais rápida. Além de dar de forma mais rápida na segunda dose, a quantidade de anticorpos também vai ser mais rápida. Por isso que se fazem necessário 2 doses da vacina, porque na primeira dose, além de termos, né, uma produção, vamos dizer assim, lenta e pequena, né, esse processo aqui ele não vai imunizar definitivamente, né? Então, uma segunda dose, uma segunda exposição faz com que a produção aumente e ela seja mais duradoura. Por isso que são necessárias 2 doses de uma vacina, até vacinas que precisam até de mais. Para você ter uma ideia da paralisia infantil ou poliomielite, que são aquelas gotinhas, né? A vacina Sabin, ela deve ser tomada de 0 a 5 anos, ou seja, durante 5 anos seguidos, para poder imunizar a criança por resto da vida. Tem vacinas que você toma uma vez e já imuniza por resto da vida, né? E tem umas que não são necessárias 2 ou mais doses, né? Então, a gente vai observar, portanto, que a imunização ela pode ser, como eu disse a vocês, natural ou artificial, mas a gente ainda pode classificar a imunização em 2 tipos. Então, ela pode ser ativa, quando o próprio organismo produz os anticorpos, então eu produzo anticorpos, né? Ou seja, eu sou um sujeito ativo quando eu produzo anticorpos. Isso acontece nas doenças infecto-contagiosas e nas vacinas. Quando eu entro em contato com um vírus que é causador de uma doença ou de um vírus que estava numa vacina, sou eu que vou produzir os anticorpos. Então, é uma imunização ativa, eu sou um sujeito ativo. Agora, a imunização passiva é quando eu apenas recebo os anticorpos. Isso acontece quando? Olha, com a placenta, né, que a gente recebe da mãe os anticorpos pela placenta, através do leite materno, né, da amamentação, e através dos soros. Como eu disse aqui a vocês, né, o soro ele vai me dar os anticorpos já produzidos para neutralizar a ação do antígeno, né? E aí a gente finaliza essa aula. Eu vou publicar daqui a pouco.